Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais dessas linhas de tempo, né? Então, como nós estudamos, linha de tempo são frequências vibracionais. De acordo com a frequência, é uma linha de tempo que nós acessamos, né? Então, Jesus, ele acessou a linha de tempo onde o mar estava calmo e o vento também. Tudo era tranquilidade. Quando ele acessou essa linha de tempo, tudo se harmonizou. Aquele mar tempestuoso, ele ficou calmo, porque estava numa outra linha de tempo, né? E Jesus, ele puxou Pedro, né, para a sua linha de tempo. Pedro foi. Mas quando houve um encontro das frequências de Pedro, que era uma linha de tempo abaixo de Jesus, com a linha mais acelerada de Jesus, então o que aconteceu? Isso ressoou em Pedro. Quando ressoou, ele teve medo, voltou à sua linha de tempo, e o que aconteceu? Ele afundou, né? Então, os discípulos, eles não estavam na mesma linha de tempo de Jesus, mas eles conseguiam estar por momentos nessa linha de tempo de Jesus, mas não conseguiam permanecer o tempo todo, assim como Pedro. Então, por exemplo, aquilo que o Lar Escola, ou seja, a Aldeia da Mata, ela tem uma linha de tempo, né? Citando o Lar Escola, a linha de tempo do Lar Escola é uma energia, uma frequência harmoniosa, de paz, de equilíbrio, né? E ela tem essa específica dessa linha de tempo. Mas diria assim que posso vir no Lar Escola, mas essa não é a minha linha de tempo, né? O que faço, o que deixo de fazer, as decisões que tomo, as minhas conquistas internas estabelecem a minha linha de tempo, né? Então, venho aqui e estou servindo no Lar Escola, que está sempre nessa paz, nesse equilíbrio. Isso não quer dizer que eu estando no Lar Escola, eu vou permanecer sempre dentro da linha de tempo do Lar Escola. Porque a minha frequência, ela é a frequência que eu estabeleço em mim mesmo, onde eu consigo estar. Então, às vezes, eu posso estar numa frequência diferenciada de paz, de equilíbrio, mesmo estando na linha de tempo. Então, às vezes, não é possível permanecer sempre numa linha de tempo mais sutil por causa da nossa frequência mais lenta, né? Que ela entra em contraste com uma frequência mais acelerada, né? Então, aquilo que eu sinto no lar escola é a minha frequência, diferenciada da frequência do lar escola. Então, se eu tenho sentimentos, ou emoções, ou fico irritada, ou fico com medo, ou me estresso, isso não quer dizer do lar escola, é o lar escola que me deixa assim, é a minha frequência. Por isso a gente tem que prestar muita atenção. Às vezes a gente vai num local e a gente almeja tanto, tem muitas expectativas de alcançar algumas coisas, não é? E parece que nada acontece, parece que tudo piora. Então a gente acha que é por acaso. Por exemplo, ou lá no lar escola, aqui no lar escola, ou lá na aldeia, eles é que são responsáveis. Mas isso não é a realidade. A frequência do lar escola, a frequência da aldeia da mata, é uma linha de tempo acelerada. Agora, a minha linha de tempo não é a mesma linha de tempo. Então, às vezes acontecem coisas comigo e eu não consigo acessar essa linha de tempo. Então, pelas minhas expectativas, eu não alcanço aquilo que eu estava almejando naquele local que eu fui. Então, eu acho que aquele local não é bom. Mas isso é uma ilusão nossa. Eu não consegui acessar essa linha de tempo. Não é o local, é a minha linha de tempo que não conseguiu acessar para poder resolver, porque talvez ainda não estivesse dentro da matemática cósmica, né? Então, por isso que os discípulos de Jesus, e cada um estava numa linha de tempo. E às vezes eles não conseguiam permanecer sempre ou muito tempo na linha de Jesus. Ele estava o tempo todo com Jesus, mas ele tinha as mesmas emoções da linha de tempo de frequência de terceira dimensão. Será que era Jesus que estava errado ou era a linha de tempo que eles não conseguiam acessar nessa mesma linha de tempo de Jesus, né? Então, aqueles que estão numa linha de tempo mais sutil, acelerada, às vezes conseguem muito mais ajudar as pessoas do que às vezes fazem duas coisas.
porque a linha de tempo mais sutil, ela envolve todas as linhas de tempo que estão abaixo dessa linha de tempo mais acelerada, né? Então, e faz com que puxe, né? Como ele puxou o Pedro, puxa essas pessoas dessa linha de tempo que ainda está baseada no emocional, no desequilíbrio de desafios e sofrimentos, né? Vai puxando as pessoas para que elas possam acessar outras frequências, estar numa linha de tempo em que isso não é tão predominante, né? Então, aí a gente recebe as forças de fazer as transformações. Por isso que quando a gente vai num trabalho espiritual, os irmãos espirituais, eles nos orientam, né? E quando eles falam, os irmãos espirituais, seja de qualquer falange, quando eles nos orientam, eles estão numa linha de tempo acima da nossa. Então, eles têm a força de tocar o nosso espírito para que a gente se impulsione, essa força comece a brotar dentro de nós, para que nós consigamos fazer as transformações necessárias para sair dessa linha de tempo. Por isso, eu diria que acessar linhas de tempos mais sutis é a melhor forma de a gente poder ajudar. Foi o que aconteceu com Jesus e com Pedro, né? Pedro, quando ele conseguiu acessar a linha de tempo de Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. Mas quando ele sentiu essa frequência mais acelerada, e ela, como não era permanente, era instável, ela voltando para sua frequência, o que ele fez? Afundou. Então é a mesma coisa, né? Às vezes a gente consegue acessar linhas de tempos mais sutis, mas a nossa frequência ainda não é dessa linha de tempo sutil. Então ela fica instável. E quando ela desce, nós acabamos nos afundando, né? E sozinhos, às vezes, a gente tem muita dificuldade de fazer essas transformações. Mas em grupo e com o auxílio dos irmãos espirituais, a frequência se torna mais acelerada e nos impulsiona a ter forças de mudar sem medo e com bastante determinação. Né? Então, o verdadeiro servir, eu acho que está em alcançar internamente linhas de tempos mais elevadas, que automaticamente ajudarão os irmãos que estão em linha de tempo um pouco mais lenta. E, consequentemente, nós vamos ajudar todo o planeta Terra a estar numa linha de tempo sagrada. Né? Por isso, nada é fixo. Não precisamos continuar sempre na mesma linha de tempo, fazer as mesmas coisas, das mesmas formas. Nós podemos descontinuar toda essa programação que está nas nossas células de memória. E quando a gente descontinua isso, as mesmas respostas diante dos problemas, a gente começa a enxergar o quê? A gente entra nessa espiral evolutiva e nós começamos a enxergar esse invisível que está nas coisas que ocorrem no nosso visível, né? Então, e é quando a gente consegue enxergar um pouco mais desse invisível, nós vamos rompendo aquilo que bloqueava a nossa visão. Então, o campo mental que estava nos aprisionando, ele começa a se romper. Então, nós conseguimos enxergar além, né? Por isso que a gente tem o Caboclo da Mata, ele mostrou muito isso no trabalho de Oxóssi. Eu fui lá porque nós fizemos o estudo de luz e sabedoria junto com o trabalho de Oxóssi, e eu fui levar a vela para o Caboclo da Mata. Aí, para perguntar para ele onde que eu deixaria a vela que estava na mesa. Aí, então, ele falou, leva na capela, naquela capelinha de entrada. Eu falei, nossa, pensei em levar nas almas. Aí, então, o Caboclo da Mata falou, se você teve essa intuição, então coloque nas almas. E eu fui lá e coloquei nas almas, né? Mas só depois que eu fui pensando e raciocinando, então, eu não entrei na linha de tempo do Caboclo da Mata. Entrei na minha linha de tempo. Então, se eu tivesse entrado na linha de tempo do Caboclo da Mata, geraria outro futuro. Eu entrei na minha linha de tempo e gerei esse futuro da minha linha de tempo. Isso é muito interessante. Às vezes a gente recebe orientações, mas a gente modifica de acordo com aquilo que a gente acha. Então, nós saímos dessa linha de tempo do irmão que deu orientação e entramos na nossa linha de tempo. Então, nós geramos o futuro que nós queremos viver, né? Então, outro fato interessante também é que quando eu cheguei lá, no trabalho de Oxóssi, fez sol,
e depois choveu. Aí quando eu fui levar essa vela, ele falou, ó filha, choveu, está chovendo, né? Então, vocês demoraram muito. Ele só falou isso. Mas é como se ele tivesse falado, olha, se vocês não tivessem demorado muito na entrada, na preparação para o trabalho, teriam realizado todo o trabalho com sol. Não precisaria depois todo mundo entrar porque estava chovendo. Então, Oxóssi, a linha de tempo de Oxóssi, já estava tudo programado para tudo ocorrer no sol. Mas os homens, eles retardaram isso pela programação. Então, aí quando ele falou isso, eu logo raciocinei. Às vezes a gente se alonga demais naquilo que a gente fala, desnecessariamente, porque o plano espiritual realiza as coisas muito rapidamente. E às vezes a gente se alonga mais e a gente sai da linha de tempo do plano espiritual e a gente volta à nossa linha de tempo. Isso é uma coisa para ser muito observador. A gente precisa observar muito quando o trabalho foi encerrado no plano espiritual e permaneceu só o trabalho no plano material. Isso a gente consegue perceber aqui no Lar Escola também, quando tem os trabalhos, quando estou fazendo evangelho, ou quando eu trabalho nas marcas, você consegue sentir, o trabalho já foi encerrado pelo plano espiritual. Não se alongue mais, né? Mas a gente, às vezes, não quer, a gente quer continuar. Então, a gente sai da linha de tempo mais elevada e nós entramos nessa linha de tempo mais assim, mais densa, né? Mais lenta, né? Por isso que a gente está entendendo cada vez com mais profundidade o que são essas linhas de tempo. E o como é importante para nós acessarmos uma linha de tempo mais elevada e como nós fazemos para a gente adentrar as linhas de tempos mais elevadas, receber essa força dessas linhas de tempo mais elevadas, para que possam nos ajudar na nossa caminhada, ainda na nossa linha de tempo em que nós alcançamos.